Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, fiquei feliz que muita gente gostou do meu vídeo sobre o Iago Martins, né, na questão lá do consenso acadêmico. Obrigado a todo mundo aí que comentou, deu like, isso ajuda bastante. E tem uma coisa que eu esqueci de colocar no vídeo, pessoal, que eu deixei no comentário fixado do vídeo, que era uma pergunta acerca dessa questão do consenso acadêmico. Então eu somei com outras perguntas aqui, pessoal, que eu queria refletir com vocês sobre essa questão do Iago Martins. Esse vídeo vai ser um adendo ao vídeo anterior. O Iago Martins falou que há um consenso na academia de que Jesus existiu. Isso nunca foi questionado seriamente, só à margem da academia. Então quem questiona a existência de Jesus seria praticamente um terraplanista da academia. Porque a pessoa está negando uma coisa que já é um consenso. Olha lá, o cara está questionando isso de novo, olha lá. Que babaca, esse é terraplanista. Então ele deu a entender que o Antônio Miranda seria terraplanista por esse motivo, tá bom? Só que o que acontece, pessoal? A academia tem vários consensos. Um é aquele que eu coloquei no comentário fixado, que muitos evangélicos, e eu creio que o Iago Martins também, não aceitam. Vamos começar com esse que eu coloquei no comentário fixado, que é a teoria da evolução. Há um consenso na academia, em várias ciências, eu poderia dizer até todas, de que a teoria da evolução é um fato, porque nós temos uma fartura de provas e evidências. Nós temos desde fósseis que foram encontrados em períodos diferentes do ser humano, nós temos a mitocôndria, que fica dentro de uma célula, que só os humanos e alguns primatas têm. Nós temos também, por exemplo, a semelhança genética, o código de DNA, que nós compartilhamos 98% do mesmo DNA de duas espécies de macacos, de primatas, que são o bonomo e eu não lembro se é o orangotango, pessoal. Comente aí você que estuda mais essa área, mas eu acho que é o orangotango sim. Os bonomos e o orangotango, que nós compartilhamos 98% do mesmo código genético e 94% a 96% com outros primatas, como o gorila. É o gorila que tem mais a ver com a gente. Comente aí que eu não estou lembrado muito bem, tá? Mas o fato é que nós temos várias provas de que o ser humano é um primata. Nós já somos frutos da evolução. Agora, muitos evangélicos negam isso, mesmo você tendo provas e dados. Alguns, como aquele Malafaia, ele chega a usar um argumento tosco, burro, que ele fala assim: meu irmão, a teoria da evolução não é verdade, meu irmão, porque o nome é teoria, não é ciência, não é lei, é teoria, meu irmão. Eu estou lendo um pouco resfriado, então está difícil imitar ele legal, mas esse é o argumento dele, que a palavra teoria quer dizer então que não é verdade. Sendo que o Malafaia confunde uma teoria científica com uma teoria filosófica. Uma teoria filosófica é quando você teoriza sobre algo. Ah, eu acho que o Hulk seria derrotado pelo Homem de Ferro. É uma teoria minha. Isso é uma teoria filosófica. Ah, eu acho que se imprimir mais dinheiro, a inflação vai aumentar. Isso é uma teoria econômica. Agora, a ciência não é desse jeito, pessoal. A ciência, uma teoria científica, ela tem que ser respaldada por evidências e provas. E a teoria da evolução nesses anos todos já coletou milhares e milhares de evidências e provas. Negá-las isso sim, é ser um terraplanismo científico. Porque é um consenso acadêmico com provas e evidências. Não é que nem o consenso acadêmico da existência do Jesus histórico, que você não tem uma prova sequer. Esse sim, você tem provas e evidências de que a evolução é um fato. Então eu pergunto, será que o Iago Martins ele aceita a teoria da evolução? Porque já que ele ficou batendo nessa tecla de consenso acadêmico, que ele sempre usa como argumento, então eu acredito que sim, eu imagino que sim, ele não seria hipócrita, né, de negar a evolução e ser um terraplanista e ao mesmo tempo xingar o outro de terraplanista, né, que nem Jesus disse: hipócrita, tira a primeira trave que está no teu olho para depois ver o cisco que está no olho do teu irmão. Então eu não creio que o Iago Martins seja hipócrita, né, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham que ele é um hipócrita de negar a teoria da evolução e ser um terraplanista da academia? Sendo que a teoria da evolução é respaldada por várias ciências, arqueologia, química, biologia, genética e outras ciências mais que respaldam e usam a teoria da evolução. A biologia, por exemplo, toda a literatura da biologia é evolucionista. Sabiam disso? Então, já que o Iago acha que você negar a academia, não só o Iago, né, o Pirula também tem esse argumento, né? Soube que o Antônio Gontijo também tem esse argumento, né? Não, porque eu não quero bater de frente com a academia, senão eu seria um terraplanista, ou seria um negacionista da academia. Ok, então, será que o Pirula e o Daniel Gontijo, sim, eles aceitam a teoria da evolução. Agora, será que o Iago Martins também aceita? Já que é um consenso acadêmico, e bem aceito e bem fundamentado? Eu acredito que sim, né, pessoal? Ele não ia acreditar que o homem foi feito de barro por causa de um livro de 2000 anos atrás, batendo de frente com todo o consenso acadêmico, né? Só se ele fosse muito hipócrita, né? Então eu acredito que sim.
Mudanças climáticas também são negadas por vários evangélicos, tá? Por mais que a gente esteja vendo aí, nós temos uma medição da média do clima global desde 1850, a média global é medida, e essa média é sempre para cima. Tem muitos evangélicos que negam, que falam que isso é mentira, é teoria da conspiração, é o HAARP dos Estados Unidos que está alterando o clima, que o ser humano não pode mudar o clima na Terra, etc, etc, etc. Muitos acham isso até porque eles acham que o clima é controlado por Deus, então não tem como o clima estar sendo alterado, a não ser que o Deus esteja fazendo isso. Então fica aí a pergunta, será que o Iago Martins aceita as mudanças climáticas ou não? Fica aí para reflexão. Estudos de gênero que avançaram muito. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui no canal mais antigo, pessoal. Quando você vê um crente falar assim para vocês, só existe XX e XY, só existe XX e XY, meu irmão, só existe macho e fêmea. Quando você vê um crente falar isso para você pode saber que é um crente tipo Malafaia, que é alguém do século passado, alguém já idoso e alguém que não tem o menor conhecimento científico, que aprendeu na escola dele daquela época e nunca se atualizou. Eu sei porque quando eu estudei também eu aprendi assim, que só tinha XX e XY, que são cromossomos, tá? Isso é ultrapassado já pela ciência, pessoal. Isso não existe mais, já foi ultrapassado. É que nem eu falei de Plutão. Plutão não é mais planeta já faz tempo. A gente tem que se atualizar com o avanço científico. Na verdade, a ciência trabalha com 3 cromossomos e não um par de cromossomo como era até a época que a gente estudava. Então hoje em dia você pode ter várias combinações, XXX, XXY, XYY, YYY e assim por diante, o que explica uma variação genética incrível, incrível no ser humano. Nem todo ser humano é igual. Por exemplo, tem mulheres que já tiveram testículo. Sabiam disso? Porque o testículo nada mais é do que os ovários, só que eles saem para fora no homem e na mulher fica para dentro. Já teve casos assim. Já teve casos de homem ter, por exemplo, mamilos femininos, peitos, seios. Não como um seio de homem, mas como um seio feminino mesmo. Já teve casos bem atípicos na biologia de pessoas, por exemplo, andrógenas, ou pessoas hermafroditas, pessoas que nascem, por exemplo, com 2 sexualidades diferentes. A pessoa às vezes tem o membro sexual masculino e o membro sexual feminino. E aí como é que explica isso? Já que nós somos fruto de um design inteligente, de uma criação, então Deus errou. Deus tomou uma biritinha. Não, Gabriel, eu não quero mais. Tá só a saideira, Gabriel. Eu estou fazendo humanos aqui. Opa. Aí o Gabriel fala, senhor, esse humano é homem ou mulher? Ô, Gabriel, acho que eu dei mancada. Vou parar de beber. Não, pessoal, isso não tem nada a ver com criação. Isso é a natureza que é múltipla. Quem nunca viu na natureza coisas adversas? Por exemplo, uma planta diferente, um animal que nasceu com uma patinha errada, ou sei lá, qualquer bizarrice desse tipo existe na natureza. Então, isso é fruto dos códigos genéticos, que são muito mais amplos do que você resumir tudo a XX, XY, como os evangélicos fazem. O Iago Martins mesmo, eu vi um short dele essa semana, que apareceu para mim, onde perguntaram se homossexualidade é pecado. Ele dá a entender que sim, porque a fé é religiosa, porque Deus criou macho e fêmea. E quem criou o hermafrodita, Iago? Foi o diabo? Deus permitiu uma outra criação? O diabo também é um criador? É um co-criador de Deus? Aí fica complicado, né, Iago? Porque você tem toda essa variação aqui de genética, que hoje em dia a ciência já se adaptou, né? Já não usa mais XX, XY. Então fica estranho, né? Se você diz que respeita o consenso da academia, então você deve respeitar esse consenso aqui da biologia, de que a sexualidade é versátil, é plural e não tem nada a ver com criação, nem com fé, nem com pecado. É a própria biologia que é múltipla. Tem pessoas que nascem com condições diferentes umas das outras. Isso é biológico, tá? Será que você aceita ou o Iago seria um terraplanista de negar o consenso da academia? Eu acho que ele aceitaria, né, pessoal? Ele não seria hipócrita, né? E por fim, pessoal, a saúde reprodutiva. Agora cheguei num ponto interessante. Muitos evangélicos e até católicos, eles negam a saúde reprodutiva, a segurança na sexualidade do ser humano, como por exemplo o uso de camisinhas e abortos e essas coisas. A Igreja Católica, por exemplo, sempre foi contra a camisinha, porque eles são a favor da vida. Agora, quando estavam os padres lá abusando dos garotinhos, aí pode, né? Aí não precisa usar camisinha, né, padre? O mesmo vale para pastores. O tanto de pastor que a gente tem casos hoje em dia, e eles todos são a favor da vida, são contra o uso de camisinha, porque a camisinha vai interromper uma fecundação. Agora, quando eles ficam mandando ver nas crianças dos outros, ninguém fala nada, né? Pastores hipócritas, né? Canalhinhas, né? Como diz a Bíblia, né? Cães gulosos, né? E eles acham que vão para o céu. Enfim, será que o Iago aceita esses métodos contraceptivos ou ele acredita que o sexo é só para procriação?
Porque se o sexo fosse só para procriação, ele não teria necessidade de ter prazer. Para que Deus colocou prazer na atividade sexual se é só para procriar? Ah, mas tem a passagem lá de Onan, Ronaldo, que ele deixava o sêmen cair no chão. Ali eu já expliquei 500 vezes, pessoal. Aquilo ali não é masturbação e nem o interrompimento da fecundação. É porque ele não queria engravidar a cunhada dele. Só isso. Mas não quer dizer que, por exemplo, se fosse no mundo moderno ele usasse camisinha, ele ia ser punido. Não tem nada a ver. Talvez até fosse, mas não por usar camisinha. Mas porque ele tinha uma ordem a ser cumprida. Engravidar a cunhada dele para dar uma descendência para o irmão dele. Só isso. Então será que o Iago Martins é contra essas políticas de reprodução que a ciência defende amplamente hoje em dia como consenso? Por exemplo, tem um vídeo antigo do Iago com o Pirula, já mencionei aqui, que ele fala que masturbação é pecado. Nunca vi esse pecado na Bíblia. Agora que eu conheço a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Aí eu fico me perguntando, né? Será que o Iago Martins é um Deus? Ele pode criar um novo pecado que nem Deus criou? Quantas pessoas foram mortas por masturbação por Deus até hoje? Olá, Miguel. Aquele garotinho ali, o que ele está fazendo? Ah, Miguel, vamos matar ele. Isso não existe, pessoal. Isso é biológico. A biologia fala que de vez em quando você tem que fazer essas práticas até para você ter uma vida sexual saudável. Você não vai ficar reprimido que nem um bonequinho de altar de santo para fingir que é uma pessoa boa. Ninguém é bom ou mal por se masturbar, não. Isso é de uma imbecilidade, um falso moralismo tão grande que eu nunca vi. Será que o Iago nunca fez isso? Porque ele impõe essa restrição aos outros. Não, eu casei virgem, eu só fiz sexo depois do casamento. Certo, quer dizer, então que ele nunca fez essa prática de masturbação. Sei. E acha que é pecado. Quem criou esse pecado? O Deus Iago? Porque o Deus da Bíblia nunca falou nada sobre isso. O Deus da Bíblia não tem um versículo sequer que ele tenha falado sobre isso. Tá? Já tem um vídeo sobre isso no canal provando, tá, pessoal? Então será que o Iago aceita essas práticas de saúde reprodutivas, como por exemplo o aborto quando é um caso de necessidade? Olha, a criança já vai nascer natimorto, vai nascer morto. Será que o Iago aceitaria um aborto? Ou a mulher foi violentada, né, que eu não posso falar aquela palavra aqui. Será que ele consentiria com o aborto? Ou no caso de envolver risco de vida para a mulher ou para o bebê? Que são as 3 condições que a Constituição aceita? Porque senão ele vai estar negando um consenso acadêmico. Porque a academia toda aceita esses tópicos aqui que eu falei para vocês. Teoria da evolução, mudanças climáticas, estudos de gênero e saúde reprodutiva. Bom, eu acredito que ele aceite sim todos esses consensos. Afinal, ele falou que o Antônio Miranda era terraplanista, né, e contra o consenso acadêmico. Então eu, Ronaldo, acredito que ele deve concordar com esses 4 consensos aqui que eu citei no vídeo, né? Afinal, ele não ia ser um hipócrita, né, pessoal? O que vocês acham? Comente aí. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nos grupos, nas redes sociais para as pessoas verem e comente também sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado a todos que assistiram, paz a todos.